Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aulinha sobre funções, especificamente falando um pouco mais da função quadrática com vocês. Agora a gente vai estar falando especificamente do gráfico desta função. Gráfico de uma função quadrática, pessoal, ele é uma curva. Inclusive, o nome dessa curva ele é legal porque a gente tem até uma figura de linguagem dentro da língua portuguesa com esse nome, né? É a parábola, pessoal. Lembrem-se das parábolas bíblicas que tem, né? A parábola bíblica, ela vem seguindo um sentido e de repente ela tem um ápice aí, faz uma volta, né? Dá uma reviravolta no processo. Né? A aula aqui é bíblica, meu amigo, tá por fora, né? Mas assim, eu não sei se a figura de linguagem é bem essa da forma como eu expliquei, mas eu sei que a parábola dentro da função quadrática, ela tem esta característica de ter uma mudança abrupta no seu grau de crescimento. Ela às vezes está vindo decrescente e a partir de um determinado ponto ela passa a ser crescente. Ou às vezes ela está vindo crescente e a partir desse ponto ela passa a ser decrescente. Esta curva recebe o nome de parábola e o ponto onde existe essa inflexão, onde ele muda o seu sentido de crescimento ou de decrescimento, ele é chamado de vértice da parábola, certo? Uma parábola é como se fosse um uzinho, né? Uma boquinha, a gente brinca que é a boca da parábola, né? Existem várias formas da gente compor a parábola dentro do sistema de eixos cartesianos. É importante a gente colocar aqui, ó, que nos exemplos que aqui no quadro estão para vocês, porque a gente vai minuciar cada um deles, eu preocupei-me apenas com o lado direito do eixo Y, mas pode ser que ela esteja interceptando o eixo Y em qualquer lugar. Pode ser que o gráfico esteja completamente à esquerda do eixo Y ou à direita do eixo Y, enfim. Tudo isso vai depender de quais são os coeficientes que compõem a sua função quadrática, tá? Bom, primeiramente, a sua função ela pode aparecer com um gráfico bonitinho desse jeito aqui, ó, como se fosse um sorriso para você. Nesse primeiro passo aqui, ó, nesse primeiro tipo de gráfico, na verdade, a gente tem um gráfico que é a parábola. Essa parábola, ela está cortando o eixo X em 2 pontos e a concavidade está voltada para cima. Cortando o eixo X em 2 pontos, concavidade voltada para cima. Vamos analisar então alguns dos seus coeficientes. A concavidade da parábola, ou seja, a boquinha dela vai estar virada ou para cima ou para baixo. Professor, não tem como eu fazer uma parábola com a boquinha virada para o lado, não? Até tem como, sim. Existem parábolas com a boca virada para o lado. Lá na geometria analítica, por exemplo, a gente inclusive calcula equações de uma parábola quando ela está com a concavidade para a direita ou com a concavidade para a esquerda, enfim. Só que esse tipo de parábola, ele não determina uma função, com a concavidade para a direita ou para a esquerda. Parábolas que determinam funções quadráticas, ou a concavidade está voltada para cima, a boquinha está para cima, ou a concavidade está para baixo, boquinha para baixo. Quem vai determinar a concavidade é exatamente o coeficiente A. É o cara que acompanha o x ao quadrado lá na lei de formação da função. Importante lembrar, a função quadrática, representada genericamente, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Se esse A, esse número que está sendo multiplicado pelo x ao quadrado, esse coeficiente, tiver valor positivo, a concavidade da parábola está voltada para cima. A parábola está sorrindo para você, aquela alegria toda. Caso o A, o número que acompanha o termo x ao quadrado, o coeficiente que acompanha x ao quadrado esteja negativo, a concavidade da parábola está voltada para baixo, tá? Então, o único cara responsável pela concavidade é o A. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Retomando o primeiro caso aqui, então, a gente já viu que a concavidade está para cima, sabemos então que o A é positivo. Além disso, a gente viu que existem 2 raízes. Na aula passada sobre funções quadráticas, a gente viu que quando delta é maior que zero, ou seja, delta positivo, eu tenho 2 raízes reais distintas. Geometricamente, aqui, ó, analisando o gráfico, é isso que ele quer te dizer, ó. 2 raízes diferentes
pelo fato do delta ser maior que zero, significa que a parábola intercepta o eixo x em dois pontos distintos, tá? Então, esse é o tipo mais comum, inclusive, que a gente vê em exercícios aí, viu? Parábolas que interceptam o eixo x em dois pontos, ou seja, quando você resolve o delta, você vai achar o x1 e o x2, dois valores distintos, e a concavidade para cima. Se porventura o a for negativo e, aliás, desculpa, a negativa aqui embaixo, e o delta for positivo, o discriminante for maior do que zero, aí a sua concavidade está para baixo, pelo fato do a ser negativo, e como o delta é maior que zero, duas raízes, o gráfico intercepta o eixo x em dois valores distintos também, tá? Essas duas situações a gente tem o delta positivo, ou seja, gráfico interceptando em dois pontos. Se porventura o delta for nulo, o delta for igual a zero, o gráfico só tangencia, a parábola tangencia o eixo x. Ela só dá aquela encostada. Exatamente o ponto de inflexão da parábola vai estar em cima do eixo x. Se porventura o delta for igual a zero e o a positivo, a concavidade está para cima e a parábola intercepta o eixo x num ponto. Ela vai estar sempre subindo, não vai ter nenhum valor abaixo do eixo x, ou seja, as imagens, todas elas serão positivas, não vai ser negativo. Agora, se o a for menor do que zero e o delta for igual a zero, a menor que zero indica concavidade voltada para baixo. Delta igual a zero significa uma única raiz, ou duas raízes reais iguais, se você preferir, por nomenclatura. Mas o fato é que ela só encosta no eixo x em um ponto. Encostou no eixo x em um ponto, concavidade para baixo, eu não vou ter nenhuma imagem positiva. Todos os valores do gráfico estarão abaixo do eixo x. Ah, Peter, e se porventura eu não tiver raiz? Se eu calculei lá minha funçãozinha do segundo grau bonitinha, a hora que eu fui fazer o delta, meu delta deu negativo. Eu vou ficar feliz porque eu vou precisar fazer menos conta, mas aí para construir o gráfico você vai ter um pequeno problema, porque você vai ter menos pontos em relação ao que você tinha para outras situações com delta positivo ou delta nulo. Se porventura isso acontecer, a sua parábola ela é uma parábola dançante. Ela não vai nem chegar no eixo, ela vai estar no mundo da lua, ela vai estar flutuando, ela vai estar zen, meu amigo. Exatamente quando o delta for negativo. Se o delta for negativo e o a for maior que zero, o a for positivo, significa a positivo, parábola com cavidade voltada para cima, delta menor que zero não intercepta o eixo x. Então ela vai estar acima do eixo x, o seu vértice, que é o ponto de inflexão ali, ó, ele não vai chegar nem a aproximar-se do eixo x. Ele não chega nem perto de tangenciá-lo, tá bom? Se porventura o a for menor do que zero e o delta também for menor que zero, ela também está sambando, porque não tem raízes pelo fato do delta ser menor que zero. E como o a menor que zero, a concavidade está voltada para baixo. Ela vai estar sambando, mas vai estar sambando descendo as profundezas, concavidade voltada para baixo, sem interceptar o eixo x, tá? Independente dela encostar no eixo em dois pontos, encostar não, né? Cruzar pelo eixo com dois pontos, dela encostar nos eixos em um ponto, ou de ela estar sambando sem encostar, em todas elas você pode perceber que a parábola ela vinha em um sentido, chegava num dado momento, ela fazia uma inflexão, ela mudava o seu sentido. No caso da primeira, ela vinha decrescente e a partir de um determinado ponto ela começava a crescer. No caso desse segundo exemplo, ela vinha crescente, a partir de um determinado ponto começava a diminuir. Esse pontinho de inflexão é o que nós chamamos de vértice da função, ou vértice da parábola, lembrando que a função de segundo grau é uma parábola. Essas coordenadas a gente chama de x do vértice e y do vértice. Lembrando que o vértice ele é um ponto da função como qualquer outro, como de qualquer função. E na função você tem um ponto do par ordenado como sendo um par ordenado como sendo um ponto do sistema cartesiano que representa variável dependente e independente. No caso, os meus valores de x e y, eles vão ter a característica de serem chamados de x do vértice e y do vértice. Podem não parecer muito importante, mas para a construção do gráfico, você vai ter exatamente o momento em que você vai mudar os parâmetros da sua curva. Ela vai deixar de ser decrescente e vai crescer, ou deixar de ser crescente e decrescer. Para isso você tem uma formulazinha.
Uma coisa interessante em relação ao vértice de uma parábola, o vértice de uma função, é que esse vértice ele está no eixo de simetria. O que é o eixo de simetria de uma parábola? É exatamente um eixo paralelo ao eixo y que divide a parábola no meio. Tá? Se ela está dividindo a parábola no meio, o x do vértice ele vai estar exatamente no ponto médio das duas raízes. Se a gente fizer o ponto médio das duas raízes, pegando lá o x1 e o x2, lá na fórmula de Bhaskara mesmo, galera, né? O que nós vamos ter com relação a isso? Aliás, vamos fazer melhor, não vamos na fórmula de Bhaskara não. Lembra que a soma das raízes, lá na aula passada, falamos a vocês que era menos b sobre 2a. Menos b sobre a. Como a gente está fazendo o ponto médio entre as duas raízes, entre o x1 e o x2, basta então, para eu achar essa coordenada, fazer a média aritmética entre os dois valores que estão nos extremos. O que é média aritmética? Não é somar a galera e dividir pelo tanto de termos somados? Então a média aritmética entre o x1 e o x2 vai ser exatamente x1 mais x2 dividido por 2. Ora, Peter, mas o x1 mais x2 nós já temos. x1 mais x2 é exatamente o que a gente chamou de menos b sobre a lá na nossa primeira aula sobre função quadrática. Se eu tenho menos b sobre a e eu quero dividir isso por 2, com a propriedade lá da divisão de frações, que você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e é feliz, você vai ter que seu x do vértice ele é dado por menos b sobre 2a. Então você não precisa decorar a fórmula, meu amigo, você consegue enxergar esse vértice fazendo a média aritmética das duas raízes da função. X do vértice, então, menos b sobre 2a. E o y do vértice? Também dá para fazer desse jeito? Não, até mesmo porque o eixo de simetria ele é paralelo ao eixo y. Mas nós sabemos que a função ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Se nós já temos o x do vértice, é só você pegar este valor e jogar na função. É lógico que você vai dar uma sambadinha boa para chegar nesse valor aqui, ó, mas depois de desenvolver e isolar os respectivos elementos, a gente vai conseguir chegar que o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, o discriminante, o delta, que a gente fez lá na fórmula de Bhaskara, ele vai ser útil também para determinarmos qual é o ponto de inflexão da nossa parábola. Percebam a importância disso nos exercícios em que ele fala sobre valores máximos e valores mínimos de uma função. Se uma função tem a concavidade voltada para cima, ela tem um ponto de mínimo. Se uma função tem uma concavidade voltada para baixo, ela tem um ponto de máximo. Geralmente, funções do segundo grau, elas estão relacionadas a lucros em empresa, né? Então, existe um determinado momento em que a empresa vai atingir um lucro máximo. Depois, o gasto dela passa a ser um pouco maior do que a receita. Certo? Então aí é onde ela começa a tornar-se decrescente. Esse vértice é o delimitador. Então toda vez que o cara te der um exercício de função, que ele te pedir o valor máximo que essa função assume ou o valor mínimo que essa função assume, verifique que há uma grande probabilidade desta função ser uma função quadrática. Se isso acontecer, a função quadrática vai te determinar uma parábola como gráfico e o seu valor mínimo ou valor máximo da função nada mais é do que o y do vértice, tá? Então, calcular valores máximos ou mínimos de função estão relacionados apenas à coordenada de y. Cuidado com palavrinhas mágicas em exercícios. Pode ser que ele fale assim, ó, determine tal coisa para que o lucro seja máximo. O que significa tal coisa? Aí ele está te pedindo o x do vértice, porque na verdade ele está te pedindo a variável independente para que a dependente atinja valores máximos. Então o grande problema da vida às vezes não é a matemática, não é a função. O grande problema da sua vida pode ser a língua portuguesa, né? Como o meu Pasquale, há muito tempo eu não estou abrindo danado, eu vou estar explicando a vocês apenas essas minúcias da matemática. Mas a interpretação dentro de uma questão de função, ela é uma condição sine qua non para que você não dê latada, para que você não pegue um exercício e calcule mais do que você deva calcular. Importante da aula de hoje, então, descobrimos que uma função quadrática tem como gráfico uma parábola e vimos até onde é que a danada faz as curvinhas.
tá? Ela pode estar disposta de várias maneiras no seu sistema de eixos cartesianos. Legal, já sei agora como que tem uma parábola, como que ela pode aparecer. Mas e se o cara me pedir para construir essa parábola, o que é que eu faço? Ligo para o CVV? Não sofra não. Na próxima aula a gente vai estar mostrando para vocês quais são os pontos importantes para a construção da parábola. Valeu demais, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.